Paz de Deus, amada igreja. Amém. Aleluia. Meu socorro vem de ti. O teu socorro vem de quem? Você que está aqui nessa noite. Deus é maravilhoso, né, amada igreja? Vamos se pôr em pé? Aleluia. Vamos lá na palavra de Deus, que está na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Texto bastante conhecido para a nossa meditação nessa noite. Aleluia. Como o irmão Robson falou, você está no melhor lugar, que é aos pés do Salvador. O melhor lugar para você estar, meus amados irmãos, é aos pés do Salvador. Aleluia. Essa é a escolha de Maria. Quando a Bíblia fala de Maria quanto de Marta, toda vez que fala dela, ela está aos pés do Senhor. Como você está nessa noite aqui, aos pés do Senhor, adorando, aprendendo, sentindo a alegria de estar perto dele. Muitas pessoas sentem, meus amados irmãos, alegria passageira de estar na porta do boteco, ou de estar prostituindo, ou fazendo outras coisas, mas o crente, a alegria dele é estar aos pés do Senhor. Eita Deus maravilhoso! Segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 8. O tema dessa noite da nossa mensagem é a coroa da justiça, um prêmio para os que amam a vinda de Jesus. Aleluia. Eita Deus maravilhoso, Deus é bom e Ele se alegra, meus amados irmãos, pela tua presença nesse lugar. Na noite desse dia você fez uma boa escolha de estar aqui na casa de Deus. Oh Deus poderoso. Amém? Amém. Tem alguns irmãos procurando. Vamos esperar achar aí. Na minha Bíblia aqui é a página 331. Vamos falar nessa noite um pouco do apóstolo Paulo, as prisões, o sofrimento que um verdadeiro crente carrega. Não é só você que sofre, não é só você que passa por tribulação, não é só você que passa por perseguição. A esses irmãos, meus amados irmãos, antepassados, no início da igreja também passa, e nos traz a palavra de Deus, palavra de conforto, para nos dar força, para vencer, não para parar, não para desistir. Glória a Deus. Então vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Que diz assim, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 8. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Não só a mim, o apóstolo Paulo está falando, mas todos aqueles que amarem a sua vinda. Carta segundo Timóteo, é capítulo 4, versículo 8. Capítulo 4, versículo 8. Deus abençoe, irmãos. Amém. Capítulo 4, versículo 8, diz assim, desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas também todos aqueles que amarem a sua vinda. Oh, aleluia, se você está aqui nessa noite, porque você ama a vinda do Senhor, você está aguardando essa hora. Essa carta, a segundo Timóteo, é uma despedida, é um testamento do apóstolo Paulo
cheio de marca, por amor a Cristo. E por que ele está preso? A Bíblia fala que ele está preso por amar a Cristo, por o Evangelho de Cristo. Ele está nessa situação. Aqui, meus amados irmãos, a Bíblia relata a segunda prisão de Paulo em Roma. A primeira prisão foi no ano 61, 62, quando ele foi preso. Ali estava por trás os seus irmãos judeus, e Paulo foi preso. Só que nessa prisão era uma prisão domiciliar. Essa prisão ele podia receber visita. Essa prisão ele tinha liberdade para conversar com os irmãos. Agora essa segunda prisão, ele está sozinho, jogado numa masmorra, jogado num calabouço, uma prisão de marmetina, uma prisão subterrânea, uma prisão onde o teto, depende do tamanho da pessoa, não conseguia ficar ereto, tinha que ficar curvado, agora abandonado. A primeira prisão estava por trás, estavam os seus irmãos judeus. Agora nessa prisão é uma acusação. Agora está nessa prisão como um malfeitor, como um bandido, como um criminoso. Nero, em 66 e 67, bota fogo em Roma, queima, o fogo queimou 7 dias e 6 noites. Mas houve um bairro que não se queimou, e esse bairro era de judeu. Aí era um álibi para Nero acusar os judeus. O apóstolo Paulo, que era uma referência do Evangelho, que era uma referência do Evangelho de Cristo, foi acusado, foi preso, estava ali sendo acusado. A esse que pregava o Evangelho, a esse que plantava a igreja, a esse que pregava a Cristo, a esse que atravessou mares, a esse que foi naufragado, passou fome, passou frio, passou sede, foi apedrejado, agora está sendo acusado como um bandido, como um malfeitor, como um criminoso. Acusações essas, irmão, que ele não devia. Aleluia. Estou aqui, ele escrevendo essa carta ao seu filho da fé. Todo mundo abandonado. Aqui podemos ver a primeira acusação, no versículo 16, do capítulo 4, que diz assim: ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Ninguém assistiu minha primeira defesa. Todos me separaram, todos distanciaram, todos me abandonaram. Aqui agora o apóstolo Paulo estava no corredor da morte, jogado naquela cadeia, aquela cadeia úmida, aquela cadeia mal cheirada, aquela cadeia fedida, aquela cadeia fria, aquela cadeia escura, condenado inocentemente naquela caverna. Mas quando chegou Roma, dá uma oportunidade, dá uma audiência para ele poder ser julgado. Aqui podemos ver, meus amados irmãos, no dia da audiência, ele foi na audiência. Às vezes ele até pensou: chega lá, vai dar os meus irmãos, chega lá, vai dar o meu filho.
E capítulo 1, versículo 8, ele diz assim para Timóteo: não envergonheis por o testemunho de nosso Senhor, nem de mim, meu filho Timóteo, pois sou prisioneiro por causa dele, por causa de Jesus. Timóteo, o apóstolo Paulo aqui, meus amados irmãos, ele se sentia não prisioneiro de Roma, mas prisioneiro de Cristo. Ele estava lá por causa de Cristo, ele estava lá por causa do Evangelho de Cristo, ele estava lá por causa da fidelidade de Cristo, ele estava lá porque ele sabia quem era Cristo na vida dele. E nessa noite, você sabe quem é Cristo na tua vida? Você sabe em quem você tem crido? Glória a Deus. Eu vejo, meus amados irmãos, crente desistindo muito fácil, crente abandonando o Evangelho fácil, por causa de uma tribulação, por causa de uma enfermidade, por causa de uma perseguição, ou até mesmo por causa de uma frieza espiritual, ou por causa do desejo desse mundo, gosta desse mundo e abandona o Evangelho. E aqui o apóstolo Paulo, preso numa masmorra, no corredor da morte, condenado à morte por causa do Evangelho e a sua fé em Cristo Jesus. Essa é a palavra para te fortalecer nessa noite. Caminhe, não pare, essa perseguição não vai te derrubar, essa tribulação não vai deixar você parar no caminho. Seja fiel, guarde a palavra, porque o Senhor está com aquele que é fiel a Ele. E aqui ele fala no versículo 9: procura vir comigo depressa, Timóteo. Venha depressa. A pressa, irmãos. A pressa para resolver as coisas. Tenha pressa para resolver o problema da sua vida. Tenha pressa para resolver esse pecado. Tenha pressa para se arrepender. Tenha pressa para você mudar de vida, abandonar os seus desejos pecaminosos. Tenha pressa. Procura vir depressa, Timóteo. Ele fala aqui ainda: não procura vir antes do inverno, versículo 21, antes do inverno, porque o inverno, como nós lemos lá no livro de Atos, é 3 meses, e naquela época não havia navio como nós temos hoje, quebra-gelo, passa por cima de gelo. Se você quer dizer, se você demorar depois do inverno, Timóteo, eu já estarei morto. Então venha depressa. Tenha pressa para resolver o seu problema. Tenha pressa de mudar de vida. Tenha pressa de arrumar a sua situação. Muitas pessoas acham que é um dono do tempo. Muitas pessoas acham que pertence ao tempo, até mesmo dentro da igreja. Fazendo plano, amanhã eu faço isso, amanhã eu faço aquilo. Mas hoje você pode deitar, fechar os seus olhos e amanhã acordar no tribunal do juízo branco. Então o problema tem que resolver hoje. Venha depressa, Timóteo. Não demores. Ele já sabia que estava condenado à morte, porque na primeira audiência ele já foi condenado, porque não tinha ninguém para o defender. Então, meus amados irmãos, aqui nesse versículo podemos ver desde agora, é agora, desde agora, esse desde agora aqui podemos ver, meus amados irmãos, a marca, um momento decisivo para o apóstolo Paulo. Ele olha o seu estado em um aspecto tríplice. Ele olha o seu redor, ele olha a sua situação, ele olha que está no corredor da morte, ele sabe que vai morrer. Então ele olha e fala: desde agora. Podemos ver aqui 3 aspectos nessa palavra: desde agora. O passado: combati o bom combate e acabei a carreira e guardei a fé. Combati o bom combate
oração, não é um retiro de férias. A vida cristã é uma vida de combates e embates. A vida do cristão não é uma vida de guerra, de batalha. Muitas pessoas vivem uma vida de cristão como está no piquenique, como está no retiro. Mas a vida do cristão é combate que o apóstolo Paulo, olhando para o passado, combatia um bom combate. Se o combate é bom, permaneça combatendo. Mas se o combate não é bom, não vai trazer crescimento, não vai trazer desenvolvimento, não vai trazer a glória de Deus por esse combate. Abandonam. Muitas pessoas estão entrando em combate desnecessário, que não está trazendo, não vai trazer crescimento, não vai trazer desenvolvimento, não vai trazer a glória de Deus através daquele combate. Abandona isso e entra no bom combate. A esse que glorifica a Deus, a esse que exalta a Deus, a esse que faz você se aproximar de Deus, a esse que faz você chegar a Deus. O apóstolo Paulo tinha muitos combates. Combatia heresias da sua época, combatia os falsos pastores, os falsos lobos vestidos de pele de ovelha, que estavam arrebatando as ovelhas de Cristo. Ele combatia essas heresias, combatia os falsos pastores, combatia os desejos carnais, combatia a guerra interior, combatia, meus amados irmãos, as guerras exterior e vestida por Satanás. Tem muita gente perdendo guerra aqui, porque está combatendo um mau combate. Mas nessa noite, em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo vai abrir a sua mente para você entrar na batalha. Glória a Deus! Vai abrir sua mente para você entender que você está numa guerra. Você foi chamado para estar numa guerra. Você não foi chamado para estar desprotegido por aí, não. Seu sofrimento tem que ser um sofrimento, meus amados irmãos, dentro da batalha. Tem que ter um propósito, tem que ter uma direção. Então podemos ver aqui, meus amados irmãos, o combate do passado. Acabei a carreira e guardei a fé. Não basta começar bem, tem que terminar bem. Muitas pessoas começou bem, mas está terminando mal. Vem aqui à frente, Senhor Jesus começou bem, sentiu a presença de Deus, a graça de Deus, mas fez como um cachorro, voltou no vômito, como uma porca lavada, voltou para o lamaçal. Tem que começar bem e terminar bem. Olha para dentro de você, olha para dentro de você, faz uma reflexão. Você está nesse embate, nesse combate, está da maneira que você começou, ou você está indo de mal a pior? É um crescimento, meus amados irmãos. A vida cristã é um crescimento, é um desenvolvimento na fé, é uma aproximação. Estava distante de Jesus, agora aproximamos, vamos crescendo, vamos crescendo, vamos crescendo. Não pode regredir, não pode voltar atrás. Então aqui, ele tinha certeza, acabei a carreira, guardei a fé. Aqui vai dizer que guardei os mandamentos, guardei a palavra, guardei a graça de Deus. Podemos ver aqui, meus amados irmãos, no presente, porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Por aspersão, sacrifício vivo diante de Deus, estamos hoje de manhã. Estou aqui sendo oferecido com aspersão de sacrifício. É tempo da minha partida. Partida que quer dizer, meus amados irmãos, é tirar uma carga da costa. Muitas pessoas estão carregando aqui mochila pesada, carregando carga, mas o Senhor quer aliviar esse peso na sua vida. Vai chegar um momento que o Senhor vai falar: chega, eu vou tirar essa carga de você, eu vou tirar essa mochila pesada, porque na nossa caminhada em si, irmãos, muitas vezes carregamos mochila pesada nas costas.
artigo aqui que está próxima é desatar as cordas de uma tenda, desanular uma tenda. A nossa morada não é aqui, a nossa morada é lá no céu, é na nação celestial. Nós devemos andar aqui na terra, mas com os olhos no céu. Devemos estar aqui na terra, mas o coração lá no céu. Devemos estar aqui na terra, mas a nossa vida guardada lá no céu. Ninguém constrói uma casa em uma ponte. A sua morada não é aqui. Deus tem preparado um lugar para você. Para muitos, o lugar deles é aqui, vem aqui. Mas para o crente não. Está aqui de passagem. Você é peregrino. Assim como o apóstolo Paulo falou, a minha chegada, a minha partida, a minha morte está próxima. Então, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo falando, e diz aqui o futuro, outro aspecto. O passado combate o bom combate. O presente está sendo oferecido como sacrifício. Agora o futuro, desde agora, a coroa da justiça está guardada, está guardada, está guardada. É Deus, é o Senhor Jesus que guarda a coroa. A sua coroa de justiça não está na mão do pregador, a sua coroa de justiça não está na mão do pastor, a sua coroa de justiça não está na mão do presidente, a coroa de justiça não está na mão do seu patrão. É Deus que guarda essa coroa, está na mão dele. Aqui o apóstolo Paulo ainda está falando o caráter do justo Deus, mostrando o qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. É Deus que vai dar a coroa para você. É o justo juiz que dará a coroa para você. Estará guardado aqui, meus amados irmãos, não somente a mim, mas também a todos os que amarem a vida do Senhor Jesus. Quantos estão amando a vida do Senhor Jesus? Quantos amaram, mas depois abandonaram? Quantos amaram, esperaram, mas desistiram, abandonaram? Já não tem mais essa esperança viva no coração. Mas nessa noite aqui está uma igreja com a esperança viva, com o coração aceso, incendiado pelo Espírito Santo, nós esperando essa vida gloriosa, maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Não só a mim, o apóstolo Paulo fala, não só a mim, mas todos os que amarem a sua vinda, todos. Não só a mim, os apóstolos, mas chegou até nós também. Chegou até nós. A coroa da justiça, meus amados irmãos, é conquistada pela retidão. Só receberão a coroa da justiça aqueles que são fiéis, aqueles que permanecerão fiéis, aqueles que guardam a vida de Cristo com fidelidade. Não é de qualquer maneira. Não adianta vir na igreja e viver uma vida de qualquer maneira, viver a minha maneira, mas deve ser a maneira de Cristo. É esses que vão, é esses que amam, não só ama de palavra, mas ama de atitude, mas ama de ação, esperando a vida de Cristo. Então a coroa da justiça é a certeza de uma recompensa futura, é convicção. A coroa de justiça é um prêmio reservado para os que são fiéis. Tiago capítulo 1, versículo 12 diz assim: bem-aventurado aqueles que sofrem tentação, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que amam. Você tem uma promessa. Você tem uma promessa de uma coroa. E fiel é aquele que prometeu. Fiel é aquele que prometeu. A coroa da justiça é um símbolo da vitória, da glória de Deus, que os crentes receberão no céu. Apocalipse capítulo 2, versículo 10 diz assim: nada temas, nada demais das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para serem tentados, e tereis tribulações, mas ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aleluia! É fiel, é perseverança, é até a morte. Não é só um pouco de tempo, não. É até a vida dele, ou até aquele momento que ele te chamar e você fechar os olhos.
é feito por meio do corpo, bem ou mal. Não adianta aquilo que você faz escondido achar que ninguém está vendo. Maltrata a sua esposa, bate na tua esposa, agride a sua esposa, fala do vizinho, maltrata a sua mãe. Deus está vendo, Jesus é o justo juiz e conhece o coração, e você irá se apresentar diante dele, vai receber a sua recompensa. Dele você não escapa. Ele é justo, e a justiça com retidão. Aqui podemos ver, meus amados irmãos, a promessa para aqueles que amam a vida do Senhor Jesus. A vida do Senhor Jesus é um evento que os crentes anseiam e esperam viver com esperança, santidade e vigilância. É esse que espera, que ama a vida do Senhor Jesus Cristo. Ele tem esperança, ele vive uma vida de santidade e uma vida de vigilância. Está aqui na expectativa. Qualquer momento esse o Senhor, a vida do Senhor irá, o Senhor Jesus irá aparecer nessa nuvem de glória. Quem ama a vida do Senhor Jesus receberá a coroa da justiça e a glória eterna. Quem ama a vida do Senhor Jesus receberá a coroa. Há uma recompensa, irmão. Há uma recompensa para você. Mateus capítulo 25, versículo 21 diz assim: bem está, servo bom e fiel, sobre o povo foste fiel, sobre o mundo te colocarei, entra no bolso do seu Senhor. Essa é a alegria do crente. Padece sofrimento aqui, padece tribulação, mas um dia nós entrará no bolso do nosso Senhor. Talvez você é fraquinho, talvez você não tenha muitas coisas para oferecer ao Senhor, mas você é fiel naquilo que você tem ao Senhor. Você é fiel no pouco que você tem. Pela noite o Senhor te colocará. Desanima não, desista não, continua firme, amando a vida do Senhor. Não volte atrás. Em Timóteo capítulo 4, versículo 8, esse versículo que nós lemos, Paulo nos lembra de que a coroa da justiça é um prêmio reservado para os que são fiéis a Deus e amam a vida de Jesus. Ser fiel a Ele até o fim, para receber a coroa da justiça e a glória eterna quando Jesus voltar. Apocalipse capítulo 3, versículo 11, Jesus diz: eis que veio sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Muitos vão perder a coroa, mas se você está aqui nessa noite, você está guardando a sua coroa com cuidado. Você está guardando a sua coroa, que um dia esse justo juiz dará a você. Quero dizer para você nessa noite, fazer um convite para você vir aqui. Se você perdeu a esperança, ou se algo, meus amados, eu não tenho atrapalhado você, você não sente mais o coração aceso na esperança, amando a vida do Senhor Jesus, eu quero orar para você nessa noite. Você ainda que não assumiu um compromisso com Deus, você ainda que não aceitou Jesus, ou você ainda vive uma vida relaxadamente, fique, eu vou orar por você. Eu não procuro esperar por você. Não preciso saber o que você está fazendo. Não precisa saber o que você está fazendo, porque Jesus já sabe. O que Ele quer é te dar um prêmio, o que Ele quer é te dar uma recompensa no dia, naquele dia. Como o apóstolo Paulo falou, naquele dia receberei a minha recompensa. Então, meus amados irmãos, saia daqui desta casa de oração com os olhos fitos ao céu, com o coração vigilante, na expectativa do caminho para casa. Jesus aparecer nessas nuvens de glória. Caminha aqui nessa terra, mas com os olhos no céu. Continua trabalhando aqui, é uma recompensa, irmão. Não para aqueles que ficam parados, não para aqueles que ficam em casa, não para aqueles que ficam de braço cruzado, mas para aqueles que amam a vida do Senhor.
Jesus Cristo. Aqueles que têm compromisso com a palavra de Jesus Cristo, como o apóstolo Paulo fala, acabei a carreira e guardei a fé. É até o fim, irmão. Não é 10 anos, não é 20 anos, não é 50 anos, é até o fim. Até o fim. Glória a Deus. Aqui estamos fazendo um compromisso com Deus. Aqui está entregando a sua vida para Deus, aos cuidados de Deus. Aqui está um casal que quer receber uma coroa incorruptível, uma coroa de glória. Aqui tem um casal que está olhando para o céu. Aqui tem um casal que ama o que é a vinda do Senhor Jesus. Ele não quer ser julgado, mas quer ser abraçado pelo Senhor. Glória a Deus. Irmãos, que quer aceitar Jesus. Tem um casal, irmão, que quer morar no céu. Sabe que aqui é só ainda passageira, vida passageira. É entregar a vida aos cuidados de Deus, essa família, aos cuidados do Senhor. Escolhendo a vida, escolhendo o céu. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo, 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 santo. Irmãos, vamos orar aqui com vocês, irmãos. Fazendo um compromisso com o Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, em o nome do Senhor Jesus, está aqui, Senhor Deus, esse corpo. Está aqui, Senhor Deus, essa família, meu Pai amado. Aceitando o Senhor Jesus Cristo como suficiente, Salvador. Entregando a Deus a vida, Senhor Deus, dele em tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, escreve o nome dele no livro da vida. Escreve o Senhor o nome dele no livro da vida, ó Pai amado, quando o Senhor chegar. O nome, Senhor Deus, amado, será chamado. Está aqui, Senhor Deus. Suficiente, Salvador. Serve, Senhor, o nome de Jesus da Cristo. Agora pertence, Senhor, à família do céu. Agora pertence, Senhor Deus, às riquezas do céu. Agora pertence, Senhor Deus, à morada do céu. Eu peço em nome do Senhor Jesus, ó Pai, segura a vida desse casal, dessa família em tuas mãos. Eu repreendo todo o mal. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo toda essa cadeia. Esconde, ó Deus amado, debaixo das tuas mãos poderosas, que haja, ó Deus Santo, a morada da presença, a graça de Deus na vida dessa família. Abençoa, Senhor, esses filhos, abençoa, graça, Pai amado, abençoa, Senhor Deus, a essas crianças, que vem vai ser, Senhor Deus, protegido pelo Senhor. Assim pedimos, ó Deus, e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Pois, amados irmãos, Deus possa abençoar cada um. Vamos ajudar esse casal. As irmãs, os irmãos, pastor e sobreiro, vamos abraçar essa família. Uma família que deu aos pés de Cristo e precisa ser ajudado pela igreja. Precisa ser ajudado por nós. Não vamos ser salvos, não vamos para o outro. Amém? Deus abençoe a todos. Essa palavra Deus seja na família. Vai orar.
Essas são minhas palavras, essa é a liberação em nome de Jesus. Deus seja louvado. Quero agradecer aos nossos irmãos que nos visitam, que eles possam nos abençoar em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, fazer os avisos para a igreja, os irmãos sabem, o pastor está ausente, porque ele foi em Buriti, né? Tem reunião com os irmãos lá. Ele pediu que ele avisasse essa igreja. E também sexta-feira agora, culto na casa da irmã Tereza. A maioria dos irmãos sabe que é a casa dela, né? Aqueles que não conhecem, ligam com outros irmãos. E é onde nós fizemos o último culto agora ali, né? A casa do irmão Adelson, no mesmo terreno. Então todos os irmãos estão convidados a estar nesse culto. Vamos lá, irmãos. Vamos celebrar junto com a serva de Deus, amém? Deus abençoe a todos. Uma ótima semana para todos os irmãos, amém? Nós terminamos esse culto em nome de Jesus. Deus abençoe cada um dessa vida. Vou marcar. Leva para mim, desmonta aqui, leva para mim também.